Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês sobre uma psicopatologia muito conhecida e que muitas pessoas passam por isso. Eu já passei, já fui vítima dela, e quem me conhece procura mais informações comigo a respeito da famosa síndrome do pânico. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a enfrentar essa patologia e não é nada legal, não é nada bom. Para quem não sabe, a síndrome do pânico ela é caracterizada por uma série de crises de ansiedade. Muito medo e muitas sensações físicas. As crises elas não avisam, elas chegam na hora menos esperada. E é isso que traz mais medo para quem sofre da crise do pânico, porque fica com medo e esperando que uma crise de ansiedade chegue a qualquer momento. Pode estar no supermercado, pode estar dirigindo, tem pessoas que quando estão dormindo, se acordam já numa crise de ansiedade. E eu tinha apenas 18 anos, eu tinha acabado de perder meu pai, minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, meu pai teve um tumor no cérebro e ele veio a falecer. 6 meses mais ou menos depois, meu irmão nasceu, cardíaco, com problema no coração, e eu não vivi o meu luto. Esse é o problema. É muito importante que a gente, quando perde alguém, que a gente saiba ter o momento do luto, vivenciar o luto. E eu, como queria agradar muito a minha mãe, porque ela estava grávida, ela já estava sofrendo, tinha perdido o marido dela, eu não queria sofrer e não queria que ela me visse sofrendo. Então eu guardei a minha tristeza, eu reprimi a minha tristeza, e mais ou menos 1 ano e meio depois, ela saiu para fora através da síndrome do pânico. Então, guardar o luto, reprimir a tristeza, passar por cima das emoções para mostrar força para alguém ou para agradar alguém, não é o ideal. O ideal é a gente viver os momentos de acordo com o que está acontecendo. Eu perdi meu pai, eu deveria ter chorado, eu deveria ter me rasgado naquele momento e colocado todas as minhas emoções para fora. Como eu guardei, o meu corpo começou a me dar sinais de que aquela tristeza precisava sair, de que aquela frustração, aquela dor intensa da perda de um paizão que eu tinha, ela precisava sair. E aí eu comecei com tremores, com sudorese. Se eu estava no supermercado, eu começava a achar que ia me dar uma crise, e ali realmente eu desencadeava uma crise. E aí eu não queria mais voltar para o supermercado, porque na minha cabeça de jovem, adolescente, não conhecendo a síndrome do pânico, eu acreditava que o supermercado é que me desenvolvia a crise. Aí eu tive uma crise na faculdade, e aí eu comecei a acreditar que a faculdade é que me trazia crise, e eu cancelei a faculdade. Outra vez eu tive dentro do meu trabalho, na época eu trabalhava, e tive uma dentro do meu trabalho e eu pedi demissão. E o medo de ter a crise também me trouxe muito medo de compartilhar. Minha mãe na época estava passando por uma fase muito difícil, que era da cirurgia desse meu irmão, ele tinha 2 aninhos, cirurgia cardíaca, e eu pensava, ela já tem lutas o suficiente para eu ainda chegar com mais uma crise para ela, com mais uma doença. E eu fui mais uma vez reprimindo as minhas dores. E aí cada vez foi piorando mais. Até que um dia eu consegui levantar a bandeirinha e dizer, socorro, me ajudem, eu preciso de ajuda. Foi quando eu comecei a procurar auxílio, quando minha mãe descobriu que eu contei, ela ficou impressionada, né, do que eu estava passando, calada, sem contar para ninguém. Ela e minha tia Alice me levaram para o médico, eu fui para o cardiologista, eu fui para o terapeuta, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ir para o psiquiatra, procurei ajuda, comecei a tomar medicação, e tudo isso começou a me fazer voltar a respirar. Aquelas tremedeiras começaram a cessar, a sudorese, o medo, o tempo todo assustada, tudo isso começou a diminuir conforme eu consegui falar e pedir socorro, pedir ajuda. Então, eu quero deixar aqui dito para vocês, isso foi em 2004, hoje eu tô aqui, ó, linda, maravilhosa, saudável, sem síndrome do pânico, mas porque um dia eu consegui pedir ajuda, eu procurei ajuda, eu tomei medicação, eu fui acompanhada para que eu pudesse ter uma vida mais tranquila, psiquicamente também falando. Então, o que eu quero deixar para vocês, não guardem um luto. Se precisar viver, vivam essa emoção. Não deixa para viver o luto mais tarde, porque
porque é catastrófico, as consequências no corpo, na alma, no espírito, na mente são horríveis. E também, se você estiver sentindo alguns sintomas de pânico, procure ajuda, converse com alguém e seja conduzido ao especialista mais adequado. É isso. Um beijo e qualquer dúvida estou super à disposição.